Precisa demora, só são 50 capítulos. Quantos capítulos? É pouquinho. 1533 versículos. Quantos versículos? Mais de 38 mil palavras. Não é difícil, tá certo? É muito fácil. Até porque se você for somar o tanto de palavras que você ouve em 1 hora de filme, passa de 500 mil palavras. E você precisa de vez em quando entender algumas coisas, porque essa questão de estudar a Bíblia requer dedicação mesmo. Tá bom? Quando a gente olha para o livro do Gênesis, nós somos forçadamente a entender uma palavra. A palavra que requer que a gente estude o livro do Gênesis chama-se proto-evangelho. Como é que chama? Proto-evangelho. O que é proto-evangelho? Que palavra é essa? Que expressão esquisita é essa? Que a gente pouco vê. Essa palavra proto é a expressão composta do grego que protos significa primeiro, evangelion significa boas notícias, boas novas. Logo, quando a gente estuda essa palavra proto-evangelho, está dizendo que é as primeiras vezes, ou os primeiros momentos, os primeiros anúncios sobre a salvação. Então é logo nos capítulos primeiros de Gênesis que nós temos as primeiras menções sobre salvação. É logo no início que a gente vai entender o que é evangelho, o que é boa nova e por aí afora. Tudo bem até aí? Ok, coloque na tela Gênesis, por favor, 2 e 7. Já a gente entra no 4. O 2 e 7 é importante a gente dar uma olhada e você vai entender que a mensagem começa aí. 2 e 7. Diz assim, ok. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma. O homem foi feito alma. Se fôssemos ler isso aqui na Bíblia Stuttgart, que é a Bíblia hebraica, nós leríamos assim, ó. Vai ser Adonai Elohim Hadam, Afar Hadamah, Vapar, Biapar, Neshimah, Reai, Vai Ri Hadam, Lenefesh, Hayai. Então essa seria a expressão que a gente leria na Bíblia hebraica, ok? Por que eu li isso? Entenda, porque a expressão formou, a expressão Senhor, olhe lá, e a expressão vida, ela tem algo em comum. A expressão formou, Senhor e vida, ela tem algo em comum. Os judeus ortodoxos, com medo de usar o nome de Deus em vão, e para não usar o nome de Deus de maneira pejorativa, eles desenvolveram o que nós chamamos de tetragrama. O que é o tetragrama? São as 4 consoantes do alfabeto hebraico. Essas 4 consoantes é formada pelo Yud, Rev, Vav e Rev, que é o YHWH. Essas consoantes, para quem precisa entender um pouco mais, e se você quiser e ser curioso, observe que no vocabulário em português, na nossa língua português, o A craseado, o AA, tem um acróstico em cima, não tem um sinalzinho? Aquele sinalzinho é o Y no hebraico. Então é o Yud. Agora observe, o nome de Deus começa com Y. Yud. Yud, por estar lá em cima, os judeus dizem que ele é uma energia divina que indica a onisciência e a onipotência de Deus. Por quê? Porque dali nascem todas as letras e dali termina todas as letras. Por isso que Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. Agora olha que interessante. A expressão formou, ela é vai ser, ou vai ser. Essa expressão formou, ela tem 2 Y no meio. O que isso indica? Indica que tem 2 intervenções de Deus na palavra formou. Na palavra vida, também tem 2 vezes o Y, o Yud, que é o Shaim. Essa expressão Shaim com 2 vezes, já deixa indicado para nós 2 coisas importantes. Olha só, quando Deus forma o homem, Deus forma o homem 2 vezes simultaneamente. Quando Deus dá vida ao homem, Deus dá 2 vidas ao homem simultaneamente. Vou explicar. Quando Deus formou Adão, Deus formou Adão para este mundo e formou Adão para o outro mundo. Quando Deus deu a Adão vida, Deus deu a Adão a vida física, mas simultaneamente deu a vida espiritual. Por isso que a palavra formou, ela é construída no hebraico desta forma. Então o homem tinha 2 formações, o homem estava com 2 vidas. Olha que interessante. O Adão vai viver com Deus
a partir destas duas vidas. Ele se relaciona no mundo físico, na vida física, e se relaciona com Deus com a sua vida espiritual. Tudo bem até aí? Amém? Ok. O homem peca. Adão peca, junto com Eva. Quando ambos conseguem entender que pecaram, a Bíblia vai dizer que Deus vai ter um encontro com Adão, e o Adão é retirado da sua posição. Quando ele é retirado da sua posição, ele é expulso do jardim. A Eva engravida. Quando a Eva vai engravidar, nasce o menino. Quando nasce o menino, a Eva vai chamá-lo de Caim. A expressão que tem logo após o nome Caim não é a tradução do nome, ok? Porque se você pegar o nome Caim e for olhar no dicionário de Strong, vai dizer que é possessão e não alcancei do Senhor um homem. Porque esta expressão alcancei do Senhor um homem, se você for olhar no hebraico, Eva creu no Evangelho em cima deste versículo. Porque Deus havia dito lá no capítulo 3 que tiraria da semente da mulher, ou descendente da mulher, um varão que esmagaria a cabeça de Satanás. Quando Caim nasce, Eva diz assim, a expressão homem, na verdade está Jeová. Então olha o que a Eva diz: alcancei um benefício do Senhor, o homem Jeová. O que Eva estava entendendo? Que quando Caim nasce, é a promessa de que a Caim seria aquele que esmagaria a cabeça. Mas o menino vai crescendo, vai tendo atitudes, e ela se desencanta com isso. Nasce então o Abel. Quando nasce o Abel, a expressão aí, e deu a luz mais a Abel, daí nasce uma questão interessante, porque o texto hebraico diz assim, continuou dando a luz. Então as pessoas dizem que Abel era irmão gêmeo de Caim, porque a expressão no hebraico é continuou dando a luz. Quando nasce o Abel, se formos olhar a tradução do nome, é isso aqui, vaidade, vapor, sopro. Por quê? Porque Eva está decepcionada, porque o Caim não foi aquele homem que ela esperava que fosse. Ela diz assim, não, agora nasceu a vaidade, nasceu o sopro, e acabou. Olha que interessante, pega essa dica. Na Bíblia, os nomes estão relacionados com três situações. Primeira, os nomes nos judeus significa caráter, significa destino ou indica a situação de um momento. Por exemplo, Jacó indica o seu caráter. Abel, Abraão indica o seu destino. Mas Icabod ou Icabode indica uma situação. Então os nomes judeus estão relacionados com caráter, destino ou com uma situação do momento. Quando a Eva vai dizer que o nome de Abel é vaidade, sem querer, ela está dizendo o destino do menino, que a vida do menino seria curta, mas muito curta. Daí a gente pega algumas lições. A nossa vida é apenas um sopro. A nossa vida é curta. E aí vem a primeira pergunta desta mensagem. Sendo a nossa vida curta, como você está vivendo a vida que Deus te deu? Sendo a vida curta, como você está vivendo a vida que Deus te deu? Vamos lá? Avança. Aí, deixa aí. Melhor, volte. Ok, obrigado. Deixa aí. 4 e 2. Primeira característica de Abel. Qual é a primeira característica de Abel? Que nós olhamos e vamos aprender com ele. Primeira característica diz que ele era pastor. A palavra pastor aí não foi uma boa tradução, porque o certo aí é alimentador de ovelhas. E agora a coisa pega. Alimentador de. Você vai descobrir, se você ler, que só depois do capítulo 6 do Gênesis é que o homem vai comer carne. Só depois do capítulo 6. Até o capítulo 6 o homem come vegetal. Então o Abel está criando ovelha para quê? Se não é alimento. Para que o Abel está criando ovelha? Lembre? Lá atrás, com certeza o pai Adão, conversando com os filhos, disse: deixa eu contar uma história para vocês. Meninos, eu apareci no mundo assim. Aí contou como Deus formou.
Deus foi bom e me deu a sua mãe. Mas nós desobedecemos a Deus. E porque desobedecemos a Deus, a gente tentou criar uma religião. Nós criamos uma roupa para nos cobrir, para ver se dava para ter comunhão com Deus com a roupa que nós confeccionamos. Mas nós descobrimos que quando nós construímos coisas pela nossa mente, não é suficiente para ter relacionamento com Deus. Daí surge Deus na história de novo, e Deus mata um animal, tira a pele do animal e nos veste. Porque nos vestiu, nós podemos ter comunhão de volta com Deus. O Abel ouve isso, o Caim ouve isso. O Caim vai imitar o pai no seu sentido físico, o Abel vai imitar o pai no seu sentido espiritual. Segunda pergunta: quem você está imitando? Quem é a sua referência? O seu modo de vestir é referendado de onde? Da novela? Da Rede Globo? Das atrizes? Quem é o teu modelito? Nós que pregamos e ensinamos, quem era a nossa referência? Os pregadores de Camboriú? Que dá uma impostação na voz. Quem é o nosso modelo? Para Abel, o modelo era a vida espiritual do seu pai. Nós temos um pai, ele é espiritual e pede para ser imitado. Então nós devemos também imitar o nosso pai. Quem é o seu pai? Quem é o seu pai? Bora lá. Ele é um alimentador de ovelha. Olha o tanto de coisa que tem aqui. Isso indica que o Abel não trabalhava para o alimento. Ele não trabalhava para si. Ele não trabalhava para si, mas ele estava produzindo, produzindo coisas que poderiam ser ofertadas a Deus. Aí eu te pergunto, quando você está gerindo alguma coisa, é para você, aí o que sobra é para Deus? Ou você tem algo especial, específico só para Deus, que você não tira vantagem dele, que você não obtém dele? Ele é exclusivo de Deus. Percebe o Abel? O Abel está criando ovelha, não é para ele, porque ele não comia carne até aquele momento. Ele está produzindo ovelha por orientação do seu pai, e esperando a oportunidade de reportar isso ao seu Criador. Eu não sei se no seu serviço, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua vida, nos seus negócios, tem algo que é exclusivo de Deus. Não sei nem se nós somos exclusivos de Deus. Não sei se o nosso tempo, tem um tempo dentro do nosso tempo, que é só de Deus e mais ninguém. Eu não sei se você já chorou e já se arrependeu das lágrimas de arrependimento que você se arrependeu. Parece absurdo o que eu estou dizendo? Eu não sei se você já se arrependeu das lágrimas de arrependimento que você já chorou. Por quê? Entenda, nós fomos gerados no pecado. Nós fomos gerados no pecado. Nós nascemos no pecado. Então tudo que eu penso tem pecado pelo meio. Tudo que eu vejo tem pecado pelo meio. Tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu ouço, tudo que eu faço tem pecado pelo meio. Então eu não posso basear em mim e criar nada pensando em mim, achando que vai agradar a Deus. Eu tenho que criar alguma coisa a partir da revelação de Deus, do que Deus orientou para ser criado, para poder voltar para Ele. Observe que o Caim vai construir ferramentas para se aproximar de Deus a partir do episódio de que Deus fez isso primeiro. O primeiro a matar animal foi Deus. Agora o Caim vai imitar quem? Olha quem Caim está imitando. Abel. Olha quem Abel está imitando. Abel está imitando o próprio. Me dá um sinal de que você imita Deus. Me dá uma demonstração que você imita Deus. Deixa eu lhe dizer, quando você está no culto e está tricotando no WhatsApp, você está imitando quem? Quando você está no culto e aí está, você está imitando quem?
Quando você está no culto e está trocando receita, você está imitando quem? Não. Olha o silêncio, ó. Glória. Ok? Então nós somos, olha só, chamados, se queremos ser um Abel da vida, a primeira coisa, olha que coisa linda, nós fomos chamados para ser um alimentador de ovelha de Deus. Você tem a obrigação de ser alguém que alimente as ovelhas de Deus. As ovelhas são de Deus, o rebanho é de Deus e nós somos chamados para ser um alimentador. E quem alimenta as ovelhas de Deus não come da lã das ovelhas, não come o sangue da ovelha, não mata a ovelha para se beneficiar. Elas são de Deus. Ele cuida, ele engorda, ele leva o pasto para Deus. Aleluia! Aí eu te pergunto, você, eu, nós, estamos alimentando as ovelhas de Deus? Estamos. Porque às vezes a gente vê alguns zum, que é assim, não, esse carro aqui é meu. Ah, é seu carro, você então não é um alimentador de ovelhas de Deus. Então é seu, não é de Deus. Como é que é esse negócio? Já viu gente que tem ciúme da posição que ele está? Porque, não, você foi chamado para ser alimentador, não foi eu não. Olha o Abel. Não vai ser Caim, seja Abel. Bora para a gente correr, vamos correr desse negócio. 4 e 4. Segunda característica do Abel. Vamos lá. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura e atentou o Senhor para Abel e para a sua. Segunda característica de Abel, anote aí. Primeiro, item A, Abel era criterioso. Item B, Abel era observador. Item C, Abel era eficaz naquilo que fazia. Primeiro ponto, Abel era criterioso. Eu vou te explicar por quê. Porque a palavra oferta aí, oferta é minhá. E minhá, olha o que é que os sábios judeus dizem. Dizem que ela serve para expressar gratidão, oferta pela reconciliação e um meio de adoração. Olha só o que tinha na oferta do Abel. Diz que ele tinha gratidão, meios de reconciliação, adoração. Porque que ele era um cidadão criterioso. Veja, ele tem um rebanho e ele escolhe o primogênito. Desse primogênito ele engorda. Diz que é a gordura, é o mais bonito, o mais belo. Separa para o Senhor. No período em que eles determinam que deve ofertar ao Senhor, o que ele traz para Deus? O melhor que ele possui, o melhor que ele cuida. Agora olha aqui para mim. Irmão, como é que a gente diz que vai oferecer o melhor para Deus? Imitando o Abel, e a gente às vezes tem a coragem ainda de dizer isso para a igreja. Irmão, eu não ensaiei, mas é para o Senhor. Mas meu amigo, tu acha que Deus é lixo? Tu acha que Deus está mendigando o culto? Você acha que Deus está mendigando a adoração? Se tu ficar calado, tem uma multidão para cantar. Se tu não pregar, tem uma multidão que Deus levanta para pregar. Deus não mendiga você, rapaz. Acorda tua vida, seja criterioso, seja diligente, se dedique e ofereça o melhor. É inadmissível a gente ter uma semana para dar aula na EBD e você chegar sem preparar nada. Você tem que dar o melhor. Meu amigo, rasga a noite, final de semana, vai no livro, liga para alguém, pede ajuda, mas chega abastecido para dizer para Deus: eu vou trazer tudo que eu tenho. Deus não anda mendigando, não precisa. E eu vou te explicar por que ele não precisa. Porque de boca pecadoras que somos nós, Deus tem um perfeito louvor de santos anjos que estão na sua glória olhando para ele e dizendo: Kadosh, Kadosh, Kadosh e Kadosh. Não precisa.
Aí vem dar um cultinho meia boca. Vem dar um cultinho manco. Vem dar uma adoração frajuta, que não passa nem do teto. Vem trazer uma adoraçãozinha rasteira. Meu irmão, suba nesse nível. Sai dessa carnalidade. Suba para o nível superior. Seja surpreendente. Seja melhor. Todo culto para mim é o último culto. Porque eu fiz um pedido para Deus e eu espero viver isso. Qual foi o pedido? Eu falei para Deus, quando o Senhor quiser me levar, me leve quando eu estiver pregando. Me leve. Então todo culto para mim é o último. Quem sabe é hoje que eu vou. E eu estou disposto a ir. Se Ele quiser me levar hoje, eu estou aqui à disposição. Leva-me, Senhor. Porque aí em cima é melhor do que aqui embaixo. Pode me levar. Aí tem gente que... Bora. Louvado seja teu nome. Meu Deus, maravilhoso. Olha, o Caim é o tipo... Eu falei que não ia falar desse camarada, mas vou só citar ele. O Caim é o tipo do crente carnal, relaxado e não se preocupa com Deus. O Abel é o tipo de crente espiritual, que tem uma preocupação com Deus. Então, quando você se preocupa com você no culto, você é o Caim. Quando você se preocupa com Deus no culto, você é o Abel. Dá para você saber quem você é aí agora, não dá? Dá para você saber quem é, né? Não, hoje eu vou lá porque eu preciso. Ah, você vai lá porque precisa. Não, eu estou precisando. Ah, tu está precisando. Você tem que mudar essa fala. Olha, eu vou sair hoje da minha casa porque eu tenho algo a oferecer ao meu Senhor. Eu vou sair de casa porque eu tenho algo a dar para Ele. Se Ele não receber nada que eu oferecer, eu me entrego de novo para Ele. Mas eu tenho que dar alguma coisa para o Senhor. Bora lá. Aí tem um negócio aqui que eu quero mexer nisso aqui. Terceira característica. Qual característica? Qual foi a primeira? Qual é a primeira? Não. A primeira característica do Abel é que ele era um alimentador de ovelha. Okay. Segunda característica de Abel é que ela possuía, na segunda característica de Abel, ela possuía 3 qualidades. A primeira, criterioso. Segundo, observador. Terceira, ele era eficaz. Terceira característica de Abel, ele era um irmão. Coloque aí, 4 e 8. Olha, esse negócio de estudar o Abel dá a mão na gente, não dá? E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o... Terceira característica do Abel, ele era um irmão que não suspeitava mal. Ele era um irmão que não suspeitava. O Caim não tinha um relacionamento com ele, mas ele tinha um relacionamento com Caim. Aí eu te pergunto, como é que anda o teu relacionamento com o teu irmão ou com a tua irmã? Como é que anda? O irmão chama para ir para o campo, ele de bate pronto, aceita. Bora. Não tem nada que eu temer. Vamos para o campo. Você é meu irmão? Bora. Não tenho que desconfiar de você. Eu não tenho que levantar censura ao teu respeito. Vamos. E na igreja? E entre nós? A gente pode estender a mão da comunhão mesmo? Ou a gente finge? Ou a gente finge esse negócio? E eu vou te mostrar que às vezes a gente finge. Deixa eu te mostrar esse negócio. Às vezes alguém pega e diz assim: irmão, nós precisamos orar por fulano. Aí você diz assim: conte comigo, vou estar na oração. Passa 1 mês, 2 meses, você não orou. Não é porque eu esqueci. Não, não é porque você esqueceu. Não é que você esqueceu, é que você não é irmão. Você não é irmão. Porque se fosse o teu irmão sanguíneo, você orava na hora, porque é o teu sangue. Mas como é irmão espiritual, não dói na tua pele, então você não se preocupa. Mas a irmandade espiritual está superior à irmandade sanguínea. Aprenda isso. A irmandade espiritual está superior à irmandade sanguínea.
Então, quando alguém disser ore, coloque isso, anote no celular, coloque como despertador, escreva na mão. Quando for no banheiro lavar, que você olhar, eu preciso orar. Então é aqui mesmo no banheiro, Senhor Jesus, tem misericórdia. Fulano me pediu e eu estou orando agora. Vai para a brecha, meu filho. Aleluia. Não suspeite mal. Ele foi convidado e seguiu. Dá uma olhada no que está escrito em Mateus capítulo 5, 39 a 42. Olha só o que Jesus disse. Foi Jesus quem falou esse negócio aí. Que aí eu tenho uma pergunta para fazer em cima desse texto. A pergunta é: nós confiamos nas pessoas? Sim ou não? Nós confiamos nas pessoas? Não se apresse para responder, porque a segunda pergunta tem tudo a ver contigo. A segunda pergunta é: você é uma pessoa confiável? Meu Deus. Você é uma pessoa que nós devemos confiar. Você, como minha irmã, como meu irmão, eu devo confiar em você? Ou eu tenho que ter um pé atrás contigo? Você já falou mal do teu irmão? Você já levantou uma história que teu irmão não estava lá para se defender? Você sabia que isso é crime? Você falar de alguém nas costas dele? Você sabia que a Bíblia diz que nem no teu quarto tu deve falar mal, porque as aves do céu podem levar a notícia? Você já leu esse negócio na Bíblia? Você já leu esse negócio na Bíblia que diz que quem semeia contenda entre os irmãos? A alma de Deus abomina esse negócio. Você já viu gente que tem a dignidade, a moralidade corrompida e ele não sabe? Ele está chegando num ambiente, aí todo mundo se afasta. E ele não sabe por quê? É porque tem um burburinho, um fogo estranho queimando por baixo. E ele não sabe o que é. Sabe o que é isso? É a fofoca. É a conversinha que não deveria ter. Olha a conversinha do Caim, vamos? Aí com um tapinha nas costas. Bora, meu irmão, bora, bora. E na mente, hoje eu te mato. 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 Não pegue na mão de ninguém e leve para o matadouro. Não abrace ninguém se é para levar para a morte. Nós lemos aqui, foi falado aqui, acho que até o pastor que falou, que lá em Judas 23, está escrito que nós devemos estender a mão e arrebatar quem está indo para o inferno, não é jogá-lo para dentro. Meu Deus. Mateus 5,39. Jesus disse: eu porém vos digo. Quem disse isso? Eu porém vos digo, não resistais. Mas se alguém te bater na face direita, se alguém te bater na direita, se alguém te bater na direita, o que Jesus está dizendo é o seguinte: se alguém te prejudicou, não devolva a mesma maldade. Se alguém te causou um dano, não devolva a mesma maldade. Aí aqui vem uma pergunta, olha aqui para mim: o que você faz com o que estão fazendo contigo? O que você faz com o que estão fazendo contigo? Você descobre que estão falando mal, você descobre que estão tricotando, você descobre o que você faz com isso? Me pegou! O que você faz com o que fizeram ou estão fazendo contigo? Porque Paulo ensina aos romanos dizendo para nós o seguinte: se você pagar o mal com o bem, você vai colocar brasa viva na cabeça desse camarada. Então quando ele te fizer o mal, faça o bem e deixe que a brasa queime o neurônio, a cabeça, a mente, o pensamento dele, porque ele vai se perguntar: como é que pode? Eu faço mal para esse cara e ele me trata bem, eu falo mal dele, ele fala bem de mim, e ele ora por mim. O que está acontecendo? O cara vai ficando doido com a bondade que você vai fazendo. Seja crente, seja Deus, seja Deus. Bora. Quarta característica, 4:25. Nós estamos só assim, só um ensaio, sabe, sobre o Abel. 4:25 do Gênesis, é só um ensaio. E tornou Adão a conhecer a sua, e deu à luz um
e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. A quarta característica de Abel: Abel construiu um legado durante a sua vida. O legado de Abel foi tão bem construído que com a sua morte surge a necessidade de ter um substituto. Se você pegar o nome Sete e for olhar o significado do nome, significa compensação. Sete significa compensação. O que a Eva estava dizendo? Eu tinha um filho perfeito, eu tinha um filho ideal, eu tinha um filho que adorava a Deus, eu tinha um filho que Deus gostava dele, mas ele morreu. Deus precisa reparar esse dano. Aí ela engravida, aí nasce o Sete. Quando nasce o Sete, eu só posso chamar esse vídeo de compensação. E olha o legado que o Abel deixa. É um legado espetacular, porque a sucessão do Abel veio o Sete. Do Sete veio um menino chamado Enos. E do Enos está escrito assim: daí começaram a invocar o nome do Senhor. Aleluia! A pergunta é: qual é o legado que você está deixando? Quando tu partir, quando tu se for, qual é o legado que vai ter do teu nome, da tua vida, da tua trajetória? Qual? Qual é? É o legado que ele está deixando. Olha que legado esse aqui, né? O engraçado é que se você ler o livro do Gênesis, você não encontra genealogia de Abel, que não deu tempo nem gerar filho. Você não encontra uma cidade com o nome de Abel. Você não encontra uma região com o nome de Abel. Então o Abel não deixou um registro de construções físicas. Agora abra as páginas da Bíblia nos Heróis da Fé e veja que o Abel aparece lá. A minha pergunta é: o que você está construindo? É para que os homens vejam, ou tu está construindo uma história lá em cima para estar escrita? Onde é que tu está construindo essa história? O Abel deixou um legado, mas que legado? O detalhe aqui é que a gente às vezes esquece de um princípio. Não corra, tá bom? Não fique com medo. Não fuja. Eu vou pedir para colocar. Coloque lá. Acho que é Lucas 9:23. Coloque. Você já leu esse versículo umas 30 vezes, né? Você vai ler de novo. Só que de outra perspectiva. Eu vou até esperar. 9:23 de Lucas. E dizia a todos. Para quem Jesus falava? Para todos. Mas ele faz uma seleção. Ele diz a todos. Dentre desses todos, tem algum que vai entender e vai decidir. Aí ele diz: se alguém dentre vocês, dentre os todos que estão me ouvindo, se tiver um que quiser vir após mim, a primeira coisa que ele precisa fazer na vida é o quê? É morra para si mesmo. E aí vem o seguinte: primeira coisa é morrer para si. Tem muita gente dentro da igreja cheia de si. Ainda não morreu, então não pode nem ser chamada de discípula de Jesus ou discípulo de Jesus, porque ainda não morreu. O primeiro passo de um discípulo chama-se morte. A morte neste mundo é o primeiro passo para ser discípulo de Jesus. Porque quando ele morre, ele não reage mais. Aí pode bater na direita, que ele oferece à esquerda, pode falar mal dele, que ele não revida, pode fazer, ele já morreu. Meu Deus. Aí tem gente que você não pode nem olhar. Se olhar, o que você está olhando? O que você viu? Eu cheguei numa igreja, escuta esse negócio. Eu cheguei numa igreja para pregar, olha só que incrível, confusão. Eu cheguei numa igreja para pregar, aí eu subi no púlpito. Quando eu cheguei, sentei no púlpito, o cidadão sentou do meu lado e falou assim: eu quero que você saiba, que você sabe, quero que você entenda, eu quero que você inculque isso na tua consciência. Você foi convidado para pregar, mas olha para o púlpito. Aí eu olhei. Ele falou: aqui todos são teólogos, todos. Eu falei: sério? Eu falei: então todos são academicistas? Ele falou assim: todos são formados.
Falei, deixa eu só te fazer a pergunta. Tem algum aí que é discípulo de Jesus? Ensina no culto sem pregar. Sem medo do camarada dizer para mim, você não prega, eu ia pegar minha Bíblia e botar debaixo do braço e embora. Isso aqui não é profissão pregar, isso aqui é chamada, é vocação. Nós somos profissionais, nós somos chamados para ser pregoeiro, na verdade. Isso aqui não é profissão. Eu não ganho dinheiro fazendo isso. É entrega de vida. Aí o cidadão olhou para mim e falou, rapaz, falei, pois é, se quiser que eu pregue, eu prego. Se não quiser, é só avisar que eu vou embora. Não, pode pregar. Aí eu falei, pô, eu vou pregar 9h23, pronto. Modelo cansado. Então o primeiro passo para ser discípulo de Jesus é o quê? Morrer. Então quando o Abel morre, o que na verdade o Abel estava sendo constituído? Quando o Abel está morrendo, o Abel está sendo constituído a ser um discípulo no céu. Que maravilha esse negócio, né? Agora vamos embora. Quinta característica. Coloque aí Mateus 23:35, irmão, por favor. Já estamos caminhando, só são umas 20. Não, só é 8. Já estamos na quinta. É bem enxuto o negócio, tá bom? Mateus 23:35. Tem um negócio aí que eu não vou desatar esse negócio não, porque eu acho que até o pastor já comentou. Eu acho que sim. Mas seja curioso, depois você pesquisa, tá? Eu vou te dizer o que é e você pesquisa nesse versículo. 23:35. Para que sobre vós caia todo sangue justo. Todo sangue? Justo. Todo sangue? Justo. O que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel. Só que não diz que Abel era justo. Aí, diz que Abel era o justo. O é um artigo definido masculino. Está definido quem é ele. Se é língua portuguesa, você sabe disso, melhor do que eu, né? Desde o sangue de o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Procure depois esse Zacarias, filho de Baraquias, que morreu entre o altar. Está lá no livro de Crônicas, vê se é ele mesmo. Você vai encontrar um outro nome, mas você precisa ver, descobrir se desatar esse nome, tá bom? A Bíblia não se contradiz, ela se completa, não tem contradição. Só para você poder entender. Então, qual é a quinta característica aí que eu vejo? É que o Abel é o cabeça da lista dos justos. Ele é o cabeça da lista. Você sabe o que é justo? A expressão justo aí em Mateus 23 diz que é decaios. Decaios é cujo modo de pensar, cujo modo de sentir, cujo modo de agir é inteiramente conforme a vontade de Deus, aprovado e aceito por Deus. Olha que complicação esse negócio. Então, para ser chamado o justo, está dizendo que ele pensava, sentia, agia. Ele era inteiramente conforme a vontade de Deus, aprovado e aceito por Deus. Por isso que ele é chamado o justo. Só tem um outro personagem na Bíblia que recebe esse título, o justo. Quem é? É o único que recebe esse título, fora Abel. É o justo. Por isso o Abel aí é uma tipologia de Cristo. Agora escute esse negócio. Se o Abel, sendo a cabeça da lista do justo, me responda, você é a cabeça de que lista? Você que encabeça o quê? Qual é a lista que tu é o cabeça? Qual que é? Não é a lista da fofoca, né? Não. Nem a lista da injustiça. Não, né? Nem a lista da mentira. Também não, né? Ok. Então qual é a lista que você é o cabeça? O Abel era o cabeça da lista dos justos. Todos os justos que vieram depois de Abel. E o nome de Abel que encabeçava o negócio. Aí quando alguém queria se intitular justo, tinha que olhar para a vida de Abel como ele viveu.
Olhar para a vida do Abel. Aí eu te pergunto, você na lista que você está inserido, quando alguém quer ter uma referência, ele olha para você? Vou melhorar. Você é uma referência a quê na igreja? Que referência você está fazendo? A sua vivência, a sua participação, a sua contribuição neste templo, nesta igreja, é uma referência para quem? É uma referência de quê? Que referência? Se alguém disser assim, eu conheço uma irmã que teme a Deus, você é a cabeça dessa lista? Se você tem uma lista, tem um irmão que teme a Deus, você é o cabeça dessa lista? Se tiver uma lista de quem é adorador de verdade, você é o cabeça dela? Que cabeça você é? De que lista você pertence? O Abel ensina os negócios hoje para nós, ensina. Tira-nos do conforto. Deixa eu abrir um parênteses e fechar aqui. Eu abro e fecho, tá bom? Ao estudar isso aqui, ontem, escute, eu estudando isso aqui, montando, escrevendo alguma coisa, muitas coisas que eu subtraí porque ficou gigante. Estava dando 22 páginas, eu falei, não, vai ficar grande demais esse negócio. Aí eu chamei no vídeo Dona Ana, falei, minha filha, me escute aqui, deixa eu conversar contigo nos negócios. Começamos a conversar, sabe o que nós tivemos que fazer? Empurrar de lado. Ela do lado de lá, eu do lado de cá, nós baixamos a cabeça e dissemos assim, Senhor, nós nos convertemos de novo ao Senhor. Nós confessamos que nós precisamos melhorar diante do Senhor. Nós confessamos que as nossas vidas precisam ser melhores diante do Senhor. Porque eu estou olhando para um personagem que a gente não vai ver nele aqui nenhuma falha. E ele era humano tanto quanto eu. Por que eu carrego tantas falhas? Começamos a nos humilhar. Se você estuda a Bíblia, ler a Bíblia e ela não te confronta, tem alguma coisa errada. Ou com o livro que você está lendo, ou com você que está lendo. Sexta característica. Hebreus 11:4. Você lembra o tempo? Acabou, pastor? 11:4. Isso aqui é bom para a gente ouvir. A sexta característica. Olha que coisa boa. Isso aqui é bom demais. Pela fé, a gente fala tanto esse nome, né? Pela fé. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que? Olha que interessante. Olha que interessante. A gente deve ler a Bíblia linear, ok? A gente deve ler a Bíblia de carreirinha. Não altere as posições dos textos bíblicos. Se, por exemplo, quando você lê lá no Gênesis, Caim, depois Abel, então o mais velho é Caim. Não precisa nem dizer que é o mais velho, porque ele vem primeiro na lista. Lá no Gênesis, o Caim aparece primeiro, porque está falando apenas da sua posição física. Agora vamos para a posição espiritual. Pela fé, aí aqui inverte o papel, né? O Abel aparece primeiro. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que? Pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus, e por ela, depois de morto, rapaz do céu. Qual que é essa sexta característica? Relacionamento pela fé com Deus. Relacionamento o quê? Relacionamento o quê? Pela fé. Você sabe qual é a diferença entre crer e fé? Ou crer porque aparece no Antigo e fé aparece no Novo e é só isso? Você sabe qual é a diferença entre crer e fé? É que crer é um verbo, e esse verbo é pisteuon, enquanto que fé é um substantivo, pistis, e a construção é diferente. Olha o que é crer. Quando a Bíblia diz no Antigo Testamento, vai falar no Novo das pessoas que devem crer. Crer não é acreditar, não é simplesmente isso. Eu anotei para não ser esquecido. Crer, primeiro, é entregar-se ao cuidado de outro. Então eu creio em Jesus, então eu me entrego aos cuidados dele. Segundo, crer é deixar ser convencido pelo outro. Então quando eu digo que creio em Jesus, é porque eu me entrego para ser cuidado e eu aceito o que ele fala.
eu sou convencido por sua voz. Tem gente que diz que crê em Jesus, mas não se entrega. Tem parte da vida dele que Jesus não domina. Tem parte da vida dele que Jesus não governa. Jesus não é o seu orientador, não é o seu tutor. Ele toma decisões sem falar com Cristo. Ele decide as coisas por sua própria cabeça. Não é Jesus que direciona. Então ele não crê. Ele acredita que Jesus existe. Ele acredita que Deus existe, mas ele não crê em Deus. É diferente esse trem. Agora olha o que é fé. Fé, que vem da expressão pistis, que é o substantivo, é uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas. Então, quando eu digo que tenho fé, é porque esse ingrediente em mim leva-me a ter um relacionamento com Deus. Olha o que está escrito em Hebreus 11:6. Não precisa nem colocar, porque 11:6 está escrito que sem fé é impossível. Então a gente não usa fé para nós, a gente usa fé para agradar. Mas tem muita gente que eu preciso usar fé para conquistar. Conquistar o quê? Eu preciso ter a fé para obter. Obter o quê? A fé é para você relacionar-se com o teu Criador. Porque Deus não se relaciona com quem é incrédulo. Deus só se relaciona com quem se entrega para Ele. O detalhe é que a gente não entende às vezes essa dinâmica da Bíblia. E a gente pensa que fé é pensamento positivo. Não, eu vou ter. E fica pensando nisso. Eu vou ter. Isso é seixonoê, rapaz. Isso é uma seita oriental. Não é cristianismo. Cristianismo é fé aqui dentro para agradar Ele. E eu digo para ele, faça a tua vontade aí, que eu respeito ela aqui. Realiza aí, e eu recebo aqui. Glória a Deus. Bora. Estou vontade de falar um monte de negócio aqui. Bora. Deixa eu mexer só um negócio aqui. Pronto, segunda temporada. Você sabia que a fé tem 3 estágios? Sim ou não? A Bíblia fala de fé suficiente para acontecer qualquer coisa. A Bíblia fala de pequena fé e a Bíblia fala de grande fé. Mas o que importa para Jesus não é esse volume. O que importa para Jesus é a qualidade. Por isso que Jesus disse que a fé deve ser como? Como? Ok, beleza. Você sabia que a fé tem 3 origens? Sabia disso? Romanos 10 diz que a fé é produto da pregação do Evangelho. Opa! Mas a fé também é fruto do Espírito e a fé também é dom do Espírito. Então, quando a Bíblia diz que a fé ela é produto da pregação, então está dizendo que este relacionamento nasce quando o crer entra em mim. Aí a fé aparece para que eu me devote a essa pessoa que eu estou ouvindo falar. Quando a Bíblia diz que a fé é o fruto do Espírito, é porque esta fé está gerando em mim caráter, moralidade. Então eu tenho caráter, moralidade pelo fruto do Espírito chamado fé, que a Bíblia chama isso de fidelidade. E quando Paulo vai dizer que um dos dons do Espírito é a fé, Paulo está falando do serviço, da habilidade. Então a fé entra ali no aspecto de habilitar você a realizar, não as coisas para você, mas as coisas que agradam a Deus. É porque tem gente que pensa que pode usar a fé para se agradar. E de vez em quando ele está andando na rua e encontra uma casinha meio azulzinha e ele entra. Aí ele entra e encontra um bilhete. No bilhete tem um monte de número e ele diz assim, eu vou fazer uma fezinha. Que fezinha, rapaz! Que fezinha! Fé não é para isto. Fé é para você relacionar-se com o teu Criador. Bora, 7, vamos dar um pulo aí. Vamos pular. Tem jogador aí, tem jogador? Sexta característica de Abel. O sangue de Abel clama por justiça. Hebreus capítulo 12, versículo 24. Bora. Só falta uma e acabou. Mega Sena.
faz revela Jesus. Papai. Né, Henrique? Eita! Como diz o Marcelão, pegou na curva. É a espingarda do Mazarope, né? 12:24. E a Jesus, o mediador de uma nova, e é o sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de. O sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de. Você lembra que nós lemos lá em 23:35 de Mateus, que diz que o sangue de Abel clamava da terra ao. Clamava da onde? Só que agora, o escritor dos Hebreus vai dizer que o sangue de Jesus é melhor do que o de Abel, porque clama de lá para. O do Abel era daqui para. Agora o de Jesus é de cima para. O de Abel olhava para cima e disse assim: vinga, cadê a justiça? Faz alguma coisa, eu não ri. O lá de cima é dizendo assim: perdoada está, salva está, vem ali, vem ali. Meu Deus! Agora, olha que negócio interessante aqui. Oitavo. Bora. É o oitavo. É o último. Deixei por último. É a última referência do Abel. Agora é para a gente correr. 1 de João, capítulo 3, verso 12. Agora, rapaz, alguém vai dizer: mas por que fechou por último? Né? Porque essa é a raquetada mesmo. Né? Para fechar assim, você ir para casa. Pensando. Imagine uma coisa, olha aqui. Tem um camarada que eu li muito, eu gostava muito de ler os escritos dele, né? Até hoje eu leio muito. É de Spurgeon. 1 João, primeira carta que João escreve, capítulo 3, versículo de número 12. Olha só. Você imagine se nós chegarmos a um estágio desse como pregador. Imagine. Se nós chegarmos a um estágio desse como pregador, que um cidadão foi convidado para pregar, olha só esse negócio. E ele disse que foi visitar o salão onde ele foi pregar. Aí ele entrou durante o dia. Olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para o pastor e falou assim: eu posso testar a acústica? Aí o pastor disse para ele: pode testar. Ele olhou para o teto e gritou bem alto: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ele escutou em cima do telhado. E ele ficou assustado olhando. Alguém desceu, entrou na igreja e falou assim: eu quero aceitar esse Cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele perguntou: onde você estava? Ele falou assim: eu sou telhadista, mas eu não sou cristão. Mas alguém daqui de baixo gritou e no meu ouvido chegou: é hoje o dia que alguém morreu para que você seja salvo. E eu estou descendo porque eu não quero que sepulte este homem que morreu por mim. Me explique melhor. Aí Spurgeon olhou para o moço e começou a pregar o evangelho. A pessoa vai chegar nesse estágio. Por que eu deixei por último? Olha aí. A oitava característica de Abel é que Abel tornou-se filho de Deus. Tornou-se filho de Deus. Não como Caim, que era do maligno. Você sabia que o Caim, isso é coisa para o pastor, né? Que o Caim e o Abel, dá para a gente traçar uma linha escatológica sobre esses dois, que começa em Gênesis e termina no Apocalipse. É um negócio bonito para se estudar. Agora olha que coisa. Isso aqui, ó, isso aqui é para fechar, tá bom? Eu vou te explicar por que lá no livro de Gênesis, bem sintetizado, aparece a árvore do conhecimento e a árvore da vida. É porque o Caim vai representar este povo que é do conhecimento. O Abel vai representar essa semente da vida. E eu vou te mostrar que é uma coisa absurda. Jesus disse em João 8:44, dizendo assim: Satanás é homicida desde o princípio. E ele é mentiroso desde o princípio. Ok. Quem foi o primeiro cara a matar? Caim. Olha o que a Bíblia diz. Não como Caim, que era do. Então, naquela época, Satanás já tinha um filho. Meu Deus. O Caim já era filho de Satanás, lá no início.
Então Satanás se alia com Caim e comete o homicídio. Satanás se alia com Caim e mata não só o irmão, mas é as primeiras mentiras que começam a nascer. Quando Deus procura por Abel, ele vai perguntar para Caim: cadê teu irmão? Ele diz assim: eu não sei. Ele tinha acabado de matar e sepultado o irmão. Ele olhou para Deus e falou assim: eu não sei. Aí Deus falou assim: como você não sabe se o sangue dele está clamando? E aqui em cima no céu eu estou ouvindo. Ou seja, as ações de Satanás não se escondem ao crivo de Deus. Vou repetir: as ações de Satanás não se escondem ao crivo de Deus. Se Deus se posicionar no nosso meio, Ele põe para fora, revela as obras das trevas e começa a aparecer mesmo, não tem jeito. Mas isso não é para vergonha, isso não é para morte, isso é para restauração. Olha só, bora ver esse negócio. Não como Caim, que era nu e matou o seu. Por que causa matou? Matou por quê? E a do seu irmão? Então ele estava olhando para a vida do irmão. Poxa, ele estava olhando o que o irmão fazia. Começou a olhar demais a vida do irmão. E aí começou a nascer. Ok? Então para de ficar olhando para a vida dos outros. Começa a olhar só para Jesus, que aí o diabo não vai pôr nada no teu coração. A gente olha demais a vida dos outros e começa a aparecer coisa. Ai, mas você viu? Ele trocou de terno. Ai, ele trocou de carro. Ai, ele trocou de casa. Ai, ele começa a olhar demais. Aí começa a olhar o vizinho demais. Aí o diabo vai colocando coisa. Comece a olhar o que a Bíblia diz, olhando para o autor e consumador da fé. Olha para ele. Bora. Como é que nos tornamos filhos de Deus? É absurdo esse negócio. Primeiro, nós só podemos nos tornar filhos de Deus, primeiro, se o Espírito Santo nos ressuscitar espiritualmente. Sem a ressurreição espiritual, não há como nos tornarmos filhos de Deus. Efésios capítulo 2, verso 1, foi Paulo quem escreveu, que diz que estávamos mortos em pecado, mas o Espírito nos vivificou. Então a primeira coisa, a gente é vivificado pelo Espírito. Olha que coisa, segura aí. Segundo, a gente só pode tornar-se filho de Deus quando Deus nos pega e nos leva até Cristo. Então, quando alguém vem a Jesus, não é a pregação que foi boa, não é o sermão que foi eloquente, não é o vocabulário do pregador que foi envolvente, não é a dicção que é perfeita, não é o domínio bíblico e muito menos o conhecimento teológico. É porque Deus pegou o cabra pela cabeça, arrasta e leva a Cristo. Porque foi Jesus quem disse isso. Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Então o Pai traz e a gente vai. Por que o Pai leva? Porque o Espírito ressuscitou. Aí o Espírito ressuscita, o Pai leva. Quando chega lá, a gente crê. Quando crê, aparece João 1:12. A todos os que creem, Deus o tornou filhos de Deus. Então aprenda isso. Quando isso aconteceu com Abel, quando Abel creu na pregação que o seu pai deu, quando Abel creu no que o pai disse sobre Deus, quando Abel creu, quando o pai disse tudo sobre as obras de Deus, ele creu, o Espírito ressuscita, aí Deus o leva. Quando leva, que ele vai oferecer uma oferta a Deus, escuta esse negócio, ele está ali, entre linhas, tipificando o próprio Cristo sendo oferecido a Deus. Porque em Números capítulo 18, verso de número 17, diz que toda oferta que se levasse a Deus não poderia ser comida, porque ela era totalmente dedicada ao Senhor. E só tem uma oferta que foi totalmente dedicada ao Senhor: Jesus Cristo. E o Abel estava oferecendo aquele cordeiro, dizendo: eu estou oferecendo Cristo a Deus. Aí Deus olhou e falou: eu me agradei de você, gostei de você, gostei tanto de você, que depois da morte tu não vai ser esquecido. Vou te colocar na galeria dos heróis da fé, e lá na DPV vão ter que falar de você. Não importa o tempo, a história não vai apagar a tua própria história. Se você quiser ter uma história linda, ofereça Cristo a Deus, ofereça Cristo a
longa.